Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui no quadro Rádio Voz Amiga nas eleições 2024, ao vivo na Rádio Voz Amiga, e também depois estaremos, logo após a nossa entrevista, estaremos disponibilizando na íntegra em nosso canal na Rádio Voz Amiga no YouTube. Eu gosto sempre de frisar aqui no início das nossas entrevistas que a Rádio Voz Amiga é uma rádio apartidária, imparcial e democrática, que nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os pré-candidatos estarem vindo aqui na rádio trazer as suas propostas, os seus ideais para a nossa comunidade, para a nossa população. Hoje estarei conversando com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, Bruno Ortiz. Boa noite, Bruno. Boa noite, meu amigo, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder falar um pouco da minha história, poder falar um pouco quem é o Bruno e das pautas que a gente carrega para Campo Grande, né? Bruno, faz uma breve apresentação sua para os ouvintes aí estarem conhecendo você melhor. Tenho 36 anos, sou casado há 14 anos, tenho uma filha, sou empresário, trabalho também no ramo de alimentos. E venho carregando esse chamado, né, específico de ser uma voz ativa da população de Campo Grande, dos menos favorecidos, dos bairros que não têm a política pública alcançada. Então esse é o nosso trabalho, o nosso objetivo aí, fazer com que os menos favorecidos sejam ouvidos também. Olha, vamos começar o nosso bate-papo então abordando alguns tópicos aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo de hoje, falando sobre saúde. O Bruno, pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande. Bruno Ortiz, como que o senhor vê a nossa saúde, a saúde aqui de Campo Grande? Como que o senhor vê? O que o senhor tem para passar para a nossa comunidade? A nossa saúde hoje, há muitos anos vem, né? A gente reclama há muitos anos, mas ultimamente ela vem cada vez se agravando mais. Só que é algo que algumas pessoas não entendem, que não é por questão de dinheiro, não é porque nós temos um orçamento de 2,5 bilhões só para a saúde. É questão de gestão. É realmente de olhar com os olhos de gestor para a saúde, que eu sempre friso e falo. Então falta uma gestão quanto à compra de medicamentos, quanto à compra de materiais básicos para a equipe que está lá trabalhar também. Falta uma questão de contratação, falta mão específica. Então a nossa saúde hoje de Campo Grande, ela está defasada por gestão. Não é por falta de dinheiro, é por falta de gestão. Você vê uma saúde com 2 bilhões de orçamento, não pode faltar dipirona. Hoje, um eleitor mandou para mim que teve que comprar o potinho coletor porque não tem na unidade de saúde. Não tem o potinho, que é questão de R$1, custo até menos, centavos, isso falta. É dinheiro? Não, é gestão de não deixar isso faltar. Então você vê que estão fazendo um marketing político em cima de algumas coisas na saúde que não existe. Falar que faltou medicamento por questões de matéria-prima da indústria. Mas por que a farmácia particular, você vai na Drogazil, você vai nas outras farmácias, né? Desculpa até fazer o merchan, mas você vai na farmácia, tem. Então quer dizer que faltou matéria-prima somente para a prefeitura de Campo Grande? Então o que falta é realmente uma gestão. Eu friso falar que existe hoje, eu acredito que a nossa central de compras, ela é legal, ela atende, né, as demandas que chegam para ela, mas falta, eu acho que a CESAL abraçar isso e ter uma central de compras da saúde dentro da CESAL. Acho que tem que separar essa questão também, porque a gente vê com falta medicamentos que é para um tratamento de câncer, para uma criança especial. Isso talvez o mesmo comprador que compra, eu sempre falo, né, o cara que compra a bola para a Funesp
é o comprador que compra um medicamento, é o comprador que compra um material ali por uma questão de um tratamento de câncer. Então, eu acho que tem que haver uma profissionalização mais da nossa saúde, tem que ter um olhar de gestor para que as coisas aconteçam na saúde de Campo Grande. E na questão de mobilidade urbana, transporte público, Bruno, pré-candidato, pode chamar de Bruno? Pode chamar de Bruno. Pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, Bruno, como que o senhor vê o nosso transporte público, questão de mobilidade urbana? Hoje o nosso transporte público, ele já foi referência. Por incrível que pareça, o nosso transporte público já foi referência. Os nossos terminais de transbordo já foi referência também, mas ficou muito defasado. O que acontece hoje em Campo Grande? A cidade cresceu desordenadamente. Então você vê bairros distantes sendo lançados e bairros antigos ficando para trás com questões de asfalto, com questão de saneamento. Então o transporte público deixou de acompanhar isso por causa de um crescimento desordenado de Campo Grande. Não houve uma estrutura que coordenasse esse crescimento. Então por isso que você pega hoje, ontem mesmo eu vi uma matéria de um ônibus atolado às 5h30 da manhã. É culpa do consórcio Guaicurus? Não. A culpa é da prefeitura que coloca um transporte numa rua, num bairro que não tem o asfalto. Então, muitos dos casos, eu não estou defendendo, mas muito que eu passei a entender em alguns casos, o erro é da nossa prefeitura. E o que acontece? Eu fui especificamente olhar o contrato com o consórcio Guaicurus. Que quando se transformou no consórcio, se defasou. Né? O consórcio diz que as frotas não podem passar de 5 anos. Hoje nós temos frota toda quebrada com mais de 10 anos de uso. Então deixou-se de se ter essa fiscalização enérgica por culpa da nossa Câmara Municipal, que é omissa. Então, em muitos casos, se amarrou tanto um contrato com o consórcio Guaicurus que, entre aspas, eles colocam que não dá para cancelar esse contrato. Mas eu, especificamente, eu li o contrato. Em algumas cláusulas, o consórcio Guaicurus não está cumprindo. Em uma por culpa da prefeitura, em alguns casos, e outra por culpa do consórcio e da omissão dos nossos vereadores. Vou dar um exemplo. A nossa frota ela tem que ser renovada a cada 5 anos. As nossas frotas estão com mais de 10 anos de uso. Então você imagina o seu carro, você pegar o teu carro, você andar com esse carro em estrada de chão, carregando pessoas dentro, é natural o desgaste. Então ele vai realmente quebrar. Então por isso que tinha-se uma cláusula lá que exigia essa questão. O transporte Guaicurus, o consórcio Guaicurus, em muitos dos momentos agora, eles estão alegando uma ineficiência financeira. E dentro do contrato diz que nessas situações podem-se também cancelar o contrato com o consórcio Guaicurus. Agora, por quê? Nós não sabemos. Na verdade, o que tem que fazer é trocar a Câmara de Vereadores para que tenha uma fiscalização enérgica em cima do nosso transporte, que é defasado, é caro, um dos mais caros do país e não comporta o preço que nós pagamos com a qualidade que é oferecido hoje para o cidadão em Campo Grande. Esse tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu saí da minha casa para ir até o shopping Campo Grande. Demorou, meu amigo, 3 horas para se chegar. Imagina quando você perde um ônibus. Ou seja, aos finais de semana, piora. Aos finais de semana, o pai de família, a mãe, se perder um ônibus, ela perde o final de semana de lazer com seu filho. Porque hoje nós temos frotas defasadas e uma quantidade mínima rodando por Campo Grande. E o consórcio realmente não cumpre o contrato. Olha, falando sobre infraestrutura dos bairros aqui de Campo Grande, o senhor pontuou algumas questão de ruas esburacadas, dificuldades aí para locomoção de ônibus. Como que o senhor vê a questão de infraestrutura aí da nossa capital, dos bairros aqui de Campo Grande? É outra parte de atuação enérgica que tem que ter por parte dos vereadores. Por que os mesmos não fazem? Eu acredito que é por questão de ser um trabalho enérgico, tem que ser um trabalho minucioso, olhar, né, várias situações que estão acontecendo hoje em Campo Grande, mas eles não querem. Eles querem sentar ali dentro do gabinete, ficar tranquilo, fazendo lobby com a população. O que acontece hoje em Campo Grande é o seguinte: você vê o crescimento de bairros, igual eu falei, desordenados,
Então a prefeitura vai abrir um bairro, ela vai lá e ajuda com asfalto, mas ficou aquele bairro antigo para trás. Então você vê em Campo Grande hoje vários buracos de bairros. Então você encontra um bairro asfaltado do lado do bairro sem asfalto, e do outro lado um bairro com asfalto, e do outro lado um bairro sem asfalto. Então o que deveria ser feito hoje? E em muitas situações dessas, muitos bairros já constam com asfaltado, ruas com asfalto, mas no físico não tem asfalto nenhum e o cidadão pagando a questão da taxa daquele asfalto. O que falta hoje é uma atuação enérgica por parte dos vereadores, trazendo audiência pública, eu acredito, para se regularizar essas situações. Então é fazer um levantamento de bairros que constam essas ruas asfaltadas e não estão, rodar bairro e entender por que alguns bairros, se você pegar no Paraty, nós temos ali da Rua da Divisão para baixo com asfalto. Se você pegar ali do Paraty 2 para cima, são 4, 5 ruas sem asfalto, depois vem o asfalto de novo. E aí muitas pessoas falam, não vai asfaltar mais. Não vai, porque os vereadores não estão indo lá, não estão indo fiscalizar por que aquilo aconteceu, porque é cobrado a taxa de asfalto de um cidadão que paga e não tem asfalto na sua rua. Então, assim, talvez seja trabalhoso demais para um vereador que está lá fazer isso. E é por isso que nós falamos sempre da questão de renovar, colocar pessoas que estão com vontade de trabalhar, porque isso são questões que precisa o vereador estar lá no chão, estar lá no bairro, rodando e entendendo por quais dessas situações. Mas hoje o que acontece em Campo Grande é isso, é questão de fiscalização por parte de vereadores, que hoje não acontece. Olha, falando em fiscalização, que é um dos atributos aí do vereador, como que vai ser o papel do senhor caso nós estamos aí numa pré-campanha, mas passando da pré-campanha, for homologado e daí o senhor for aprovado aí primeiro pelo partido do senhor e depois pela população, como que vai ser esse papel de fiscalização do senhor? Até alguns vereadores, né, focam que o papel principal do vereador é legislar. Eu já vejo diferente. Eu acho que o papel principal do vereador é fiscalizar. Por quê? Porque você vê bando de lei que não faz sentido nenhum. Esses dias eu queria criar uma lei lá pra abraçar um cachorro. E não que, né, a causa animal. Mas existem preocupações maiores, que é essa preocupação do vereador estar no bairro. O vereador precisa estar no bairro, entendendo o que a população está passando. Entender o que está acontecendo lá no bairro. Fiscalizar se o dinheiro da saúde realmente está dentro da saúde. É o vereador pegar e ir na UPA e entender por que não está faltando remédio. Você sabe por que deixou de faltar? Sabe por que começou a faltar remédio? Porque não teve um vereador que fiscalizasse, que fosse para dentro das UPAs, para dentro dos postos e entendesse o que está faltando. Qual o remédio que está faltando? Hoje o que eu mais tenho dentro do Instagram hoje são pessoas reclamando que não tem remédio. Falta remédio. E quem que vai cobrar isso do executivo? É o vereador. Você entendeu? Então o nosso papel principal, caso Deus permita e o cidadão acredite em nós, é estar junto com ele lá no bairro, é estar junto com ele em cada determinada situação. O que está acontecendo? É a falta de medicamento? Então nós vamos para dentro dos postos entender por que está acontecendo isso. Entender na prefeitura por que está acontecendo. Falta mão de obra, falta médico, por que está faltando médico? Tem médico, mas está sem na escala? O que está acontecendo? É entender isso. O nosso papel principal será isso. Igual essa questão de rua sem asfalto. E consta com asfalto, mas não tem. O cidadão vai ficar a vida inteira sem asfalto naquela região? Não, nós vamos entender. Vai ser um mandato participativo, onde nós estaremos com o povo. O nosso combinado hoje de equipe é o mínimo possível dentro da Câmara, o máximo dentro do bairro. Então, quem acredita e irá acreditar no Bruno pode ter certeza de que nós seremos um mandato participativo, estando dentro do bairro, para entender. Vai ter visita em UPA, vai ter visita em posto, vai ter visita em bairro. Doa a quem doer, nós iremos cobrar e fiscalizar o que deve acontecer. Porque é o que eu sempre falo, cada dinheiro que é cobrado seu de imposto é um pão que você deixa de colocar na sua mesa. E esse dinheiro tem que retornar para você com prestação de qualidade por parte da prefeitura. Pré-candidato, o senhor com certeza, como o senhor já disse também, né? O senhor tem andado aí pelos bairros aqui de Campo Grande, pelas regiões, e quais as principais reivindicações, as principais reclamações aí da população? Os principais temas hoje que a população cobra dentro de Campo Grande é, primeiro, saúde.
falta medicamento, falta material básico de saúde, falta a equipe, pra você ter uma noção, nós recebemos reclamações da equipe médica, que falta material básico para ele o profissional trabalhar. Às vezes falta luva, às vezes falta a pazinha que você olha a garganta da criança, o médico tem que comprar, o enfermeiro tem que comprar o soro para apertar, para achar a veia do paciente. Então isso tudo falta em Campo Grande. É uma das primeiras reclamações que nós temos hoje, uma saúde de péssima qualidade por parte da prestação da prefeitura, porque o profissional tá lá. Muitas das vezes o profissional está passando e tirando do próprio bolso para levar o material para poder atender a população. O corpo de enfermagem hoje de Campo Grande está doente, porque estão sobrecarregando o profissional, que é o que estão fazendo hoje dentro da UPA do Tiradentes. Que já é uma outra situação, um outro assunto. O pessoal reclama muito da questão do transporte público, que tem que ser revisado esse contrato, tem que se retirar o consórcio Guaicurus. Nós precisamos de uma união, os vereadores precisam olhar para isso, por isso que precisa renovar, para que os vereadores olhem o contrato. Eu li o contrato, eu sou um cidadão comum, li o contrato que vereador não sabia nem que tinha. Para que eu achasse esse contrato, meu amigo, eu tive que virar o zetelo, porque nenhum vereador tinha. Então, assim, tá faltando essa energia do vereador. E a questão do asfalto, que é o que mais pega. Então, você pega bairros ali como São Conrado, Santa Emília, parte do Tijuca sem asfalto. Aí você pega bairros que são totalmente, né, na ponta de Campo Grande com asfalto. Mas você pega esses bairros que são populosos e antigos, faltando asfalto. Por quê? Porque lá consta que tem asfalto. Então precisa ter uma energia por parte dos vereadores nisso. E é o que a população mais tem reclamado. Transporte público, saúde e asfalto nos bairros. Olha, eu conversei aqui nesse quadro Rádio Voz Amiga nas eleições 2024 com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, Bruno Ortiz. E nós tratamos aí sobre saúde, transporte público, infraestrutura. Também ele falou sobre a fiscalização, que é o papel, um dos principais papéis aí do vereador, que é fiscalizar, e também essa outra palavra aí eu não vou conseguir falar. Mas eu não vou nem tentar, porque eu vou enrolar minha língua, mas é isso daí que o Bruno falou. E eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para talvez ele queira colocar outra pauta aí. Nós abordamos aí essas pautas, mas fica à vontade. Deixo aí os microfones da Rádio Voz Amiga. Se o Bruno tiver outras pautas, algo mais que queira passar aí para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade. Que a população entenda que precisa acreditar nesse momento numa renovação. Não adianta nesse momento a gente se desresponsabilizar, né, de vereadores. Eu acho que tem uma conscientização muito errada, que a população olha principalmente por uma eleição de executivo, de prefeito, e esquece dos vereadores, porque no final, quem tem o poder de fazer acontecer, de cobrar o legislativo, de votar na questão do orçamento de Campo Grande, onde o dinheiro vai ser gasto, com o que vai ser gasto, como será gasto, esse é um papel principal do vereador. E o prefeito ele só executa. Então vale a pena a população olhar com carinho para os vereadores. É escolher o vereador. Porque se os vereadores todos se unirem, consegue tirar um prefeito do poder. E o vereador tem esse papel principal de ser o elo entre a população e o executivo, que é o papel principal, que é a figura do prefeito. Então o que eu falo para a população hoje é: acredite na renovação. Não desacredite na política, porque toda vez que você deixa de votar, que você deixa de acreditar que a política ainda pode ser feita com responsabilidade por pessoas sérias, fica do jeito que está hoje a nossa Campo Grande. Então, nós devemos olhar para isso, para a questão do vereador. Olhar, entender, saber quem é aquele vereador. Não adianta renovar também sem responsabilidade. Entenda quem é, vá para a rede social, procura saber a história daquele candidato, há quanto tempo ele vem fazendo e o que ele já presta para a população. Porque, pessoal, ouvintes da rádio, olha com carinho para a escolha de um vereador.
Porque é esse que faz as coisas acontecerem em Campo Grande. Desde quanto e como será gasto o dinheiro seu. E o prefeito ele só executa. Então olhe com carinho para as eleições para vereador. Olha, eu conversei aqui com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, Bruno Ortiz, e eu deixo os microfones aí, quer deixar suas redes sociais, fica à vontade. Quem quiser conhecer o nosso trabalho é só entrar ali no meu Instagram e no meu Facebook, que é Bruno Ortiz Barbosa. Vocês vão entender a responsabilidade do trabalho que nós temos e executamos há anos em Campo Grande, há anos isso. Não é de agora, não é de um mês, não é de um ano, é de anos cobrando. Hoje vocês vão ver que nós somos uns dos pré-candidatos mais caçados e perseguidos pela administração e pelos vereadores por essa questão, pela questão de cobrar, de fazer a população entender que nós podemos, junto nós iremos conseguir. Inúmeras questões que nós cobramos hoje, que um vereador deixa de cobrar, você vê já uma atuação diferente na questão do executivo, voltando atrás com palavras que coloca para a população que não são as corretas. Então, pode nos procurar nas redes sociais e vocês vão ver a credibilidade que nós temos e a intenção nossa, que é realmente fazer com que as políticas públicas alcance o menos favorecido, alcance os bairros, que com o dinheiro seu, que sai da sua mesa, que sai do seu pão, seja retorno para você com prestação de serviço de qualidade. Olha, agradeço mais uma vez aí o pré-candidato Bruno Ortiz, pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, Bruno Ortiz, que veio aqui falar das suas pautas, das suas propostas aqui na Rádio Voz Amiga. E lembrando que daqui a pouco já vai estar ali na íntegra essa entrevista, esse bate-papo, essa conversa ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Pessoal, fazer igual o pessoal dos youtubers famosos aí, os podcasts famosos aí de São Paulo para lá, pessoal lá do Inteligência Limitada. Daqui uns dias você tá lá, hein, Brunão? Se Deus quiser, hein? Daqui uns dias você tá lá. Nós estaremos lá. Como eu tava falando, cortei aqui esse raciocínio. Ó, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, compartilhe e deixe um comentário para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Obrigado. Algo mais aí, Bruno? Só isso mesmo, pessoal. Obrigado por terem ouvido, obrigado por estarem aqui na rádio. Espero ter o pouco, né? Porque hoje é uma das coisas também que eu falo assim, o pré-candidato a uma renovação, ele sai um pouco atrás dos que já estão lá, né? Porque você vê a atuação do vereador começou de 3 meses pra cá. Então, de 3 meses pra cá, você vê o vereador indo no bairro, 3 meses pra cá, você vê o vereador cumprindo algumas promessas, você vê o vereador postando que emenda foi feita, que conseguiu asfalto, e nós, como renovação, só podemos falar que somos pré-candidato. Espero ter passado um pouco pra vocês sobre a nossa história, sobre quem é o Bruno, e que entenda que se você renovar, as coisas vão começar a andar em Campo Grande. Porque vocês terão uma pessoa lá, meu amigo, que vai bater e vai cobrar, que é o que a gente já vem fazendo há muitos anos. É isso, agradeço ao Bruno, agradeço aos ouvintes, agradeço a você do YouTube também. É Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.